Na sequência, nós vamos para os recursos expressivos. No conto que você leu, existem recursos que contribuem para a construção do texto e para o emprego variado da linguagem figurada. Observe que a linguagem figurada, que nós já falamos em outros momentos, em outras apostilas, é aquilo que foge do real, né? Você perceber alguém voando, alguém imaginando, é a linguagem figurada, não é real. A menina não esteve no mar. Se ela estivesse no mar, ela era a linguagem real, poderia ser a linguagem real. Como foi tudo fruto da imaginação, nós trabalhamos com a linguagem figurada, a ficção, ok? Ao fazer as atividades seguintes, procure analisar como Mia Couto, o autor do conto, usou esses recursos para que você possa empregá-los também nos textos que vai elaborar. Quando você for elaborar os textos, procurem trabalhar também a linguagem figurada. Você não pode trabalhar só com a linguagem real, que aí o seu texto vai ficar chato. Não é uma notícia de jornal para você trabalhar só com a linguagem real. Aqui do ladinho tem para relembrar. O foco narrativo indica quem conta a história, que pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, relembrando, eu, nós. Terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Então, quando você narra em primeira pessoa, você está contando a sua própria história. O narrador está contando uma história da qual ele participa. Quando se narra em terceira pessoa, o narrador está contando histórias de outras pessoas. Portanto, ele não participa dessa história. 1. Em relação ao foco narrativo utilizado, responda. O conto foi narrado em primeira ou terceira pessoa? Relembrem isso e respondam. Ele foi narrado em primeira ou terceira pessoa? Quem conta a história participa dela ou quem conta a história não participa dela como personagem? Ok? Tem que constar isso. Ou participa como personagem ou não participa como personagem. Por isso, primeira e terceira pessoa. Personagem, não personagem. B. Em algum momento o narrador participa da história, inserindo algum comentário? Se sim, em que momento? Em algum momento ele participa da história e tece, faz algum comentário sobre alguma ação, sobre alguma personagem? Se for não, acabou a questão. Claro que você não vai jogar também, tem que ver no texto se a resposta é sim ou não. Se a resposta for sim, em que momento ele faz isso? Basta ir lá no texto e transcrever esse momento ou colocar com as suas palavras. No momento em que acontece isso. Se a resposta for não, acabou aqui a interpretação de vocês nessa questão. 2. No texto há a presença de discurso direto e discurso indireto. Releia e compare. Todos pensaram que ele iria desenhar um oceano. Discurso indireto, ou seja, o próprio narrador diz tudo sobre a personagem. Não há fala da personagem. Aqui você não tem, por exemplo, eu vou desenhar um oceano. Não. Ele não fala isso. Quem fala por ele é o próprio narrador. Por isso, discurso indireto. Quando o narrador fala, fulano disse que não vai à aula hoje. É o discurso indireto. Fulano disse, eu vou à aula hoje. Discurso direto, porque foi o próprio personagem quem falou. Então, o discurso indireto é quando o narrador fala pelo personagem e o discurso direto é quando o narrador dá a voz à personagem, o próprio personagem fala por si. Olha o exemplo. Vocês não entendem? Respondia ele. Olha, observem que aqui é a própria voz do personagem, certo? Letra A. Nesses trechos, quais verbos são empregados para introduzir a fala dos personagens? Quando se introduz a fala dos personagens, quais são os verbos utilizados? Verbo, vocês sabem, é aquilo que a gente pode conjugar, né? Eu canto, tu cantas, ele canta, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Então, quais foram os verbos
que o narrador emprega para introduzir a fala das personagens? Letra B. Agora releia esse trecho de diálogo extraído do conto. Observe que tem um travessão aqui, ó. Parágrafo, travessão. Experimente outra vez, mana, com toda a atenção. Agora, já está sentindo? Sim, o meu dedo já está a espreitar. E que letra é? E sorriram os dois perante o espanto dos presentes. Neste fragmento não existe verbo para introduzir as falas, como você viu, como você respondeu nessa parte aqui, ó, na letra A. Como você explica essa ausência de verbos? Por que não há um verbo para introduzir a fala das personagens? Aí ele disse, fulano respondeu. Por que não existe esse? Na sua opinião, por que esses verbos não aparecem? C. Releia agora esse trecho em que foi utilizado o discurso indireto, construído de outra forma. Observem, relembrando lá o discurso indireto, é quando o próprio narrador fala pela personagem. O tio não teve dúvida, teriam que levar à costa. Né? Teriam que levar a poeirinha à costa. Para ver o mar, obviamente. Que verbo pode substituir os dois pontos, mas que não seja o verbo dizer nem o verbo falar? Proponha outros modos de dizer essa frase. Esses dois pontos aqui poderiam ser substituídos por quais verbos sem dizer ou falar que já foi bastante utilizado, que já foram bastante utilizados no texto, ok? Então são essas as questões e aqui vem uma explicação. Verbos que introduzem falas são chamados verbos de elocução, ou verbos de dizer. Existem diferentes verbos de elocução e eles devem ser usados de acordo com o contexto da situação. Por exemplo, existe diferença entre dizer, falar, ato simples de fala, e declarar, afirmar algo com mais intensidade, comentar, observar, aconselhar, murmurar, etc. Em seus textos, procure adequar o uso desses verbos à intenção de quem fala. Em seus textos, porque no final nós vamos produzir um texto, certo? 3. Encontre no texto palavras e expressões que indicam sequência de tempo e registre-as na folha de resposta. Não se esqueçam que vocês precisam responder numa folha, destacar essa folha e anexar na apostila, ok? Depois responda, por que elas são importantes em um texto ficcional narrativo? Certo? Observem ali a passagem do tempo, expressões que indicam sequência de tempo. Ontem, hoje, amanhã, né? Às 3 da tarde, observem isso, a sequência de tempo. Peguem todas as palavras ou expressões que indiquem uma sequência no tempo, conforme o tempo vai transcorrendo na narrativa, e registre-a. Por que elas são importantes em um texto ficcional narrativo? O que é o texto ficcional narrativo? É aquele texto inventado, é ficção, é criação, é imaginação, tá? Aí vem um destaque aqui, uma explicação. Palavras e expressões como era uma vez, então, depois, em seguida, enfim, por fim, etc., são chamadas de articuladores textuais e têm a função de ordenar uma sequência narrativa. São palavras que ajudam a ordenar, a pôr em ordem uma sequência narrativa, um texto ficcional. 4. Ao desenhar a palavra mar para a poeirinha, o irmão utiliza diferentes elementos. Letra A. Explique o que ele utilizou para representar cada uma das letras que compõem a palavra. São 3 letrinhas. Quais foram os elementos que ele utiliza para representar cada letra? Observem, preste atenção nisso, ok? B. Quais elementos você utilizaria para explicar a palavra mar? Explique por que os escolheu. O menino utiliza
alguns elementos, e você utilizaria quais para representar cada letrinha da palavra mar? 5. Nos dois trechos seguintes, o autor utiliza expressões em linguagem figurada. Lembrando, aquela linguagem que não é real, que está diferente do dicionário. Procure reconhecê-las e explique com que sentido foram empregadas no conto. Primeiro, um certo dia, chegou à aldeia o tio Jaime litorâneo, que achou grave que os seus familiares nunca tivessem conhecido os azuis do mar. 2. Todos pensaram que ele iria desenhar o oceano, que iria azular o papel e no meio da cor iria pintar uns peixes. Quais são os elementos, quais são as expressões, palavras em linguagem figurada utilizadas nesses dois trechinhos? Procurem reconhecê-las, identifique-as e deem um significado para ela. Qual é o sentido que ela tem no texto? Ok? 6. No conto, há várias referências ao mar, incluindo elementos que dele fazem parte. Quais são as palavras e expressões associadas a ele, ou seja, associadas ao mar? E qual é a função do uso dessas palavras e expressões? Qual a função dessas palavras e expressões ligadas ao mar, na sua opinião? E quais são elas? Procurem identificar palavras e expressões associadas ao mar e qual é a função ou quais são as funções do uso dessas palavras, ok? Por fim, nós temos aqui para lembrar, conto. Intenções principais. Entreter, ela não tem a função de ensinar muita coisa, né? A gente aprende com um conto, mas não tem a função de ensinar. A função principal é entreter, divertir, emocionar o leitor e fazê-lo refletir sobre alguma questão. Organização. Sequência. Situação inicial, complicação, outras ações e o desfecho, que é o final da história. Personagens. Principal é a que tem mais destaque, a que mais aparece, e secundárias. Aquelas personagens que aparecem, mas não têm tanta importância para a história, né? Presença de um conflito, há sempre um problema a ser resolvido, há sempre um conflito a ser resolvido. Narrado em primeira ou terceira pessoa, o narrador participa da história, o narrador não participa da história como personagem. Pode conter discurso direto e indireto. Discurso direto quando as próprias personagens falam, e o indireto é quando o narrador fala por elas. Ele usa outras palavras para fazer ligação com essas personagens, como representando a fala delas. Uso de palavras e expressões que indicam espaço, onde as coisas acontecem, e passagem do tempo, né? Ontem, hoje, amanhã, essas coisas assim. Linguagem adequada aos personagens e aos leitores. Então, se você tem personagens infantis, você vai ter uma linguagem própria de personagens infantis. E o leitor que você quer atingir, você também pode adequar a sua linguagem dentro do texto. E o uso de linguagem figurada. Não é uma notícia de jornal, não é uma reportagem, não é uma coisa assim real. Então você usa muito da linguagem figurada, figuras de linguagem, metáforas, essas coisas todas, ok? Então preste atenção no tipo de linguagem utilizada, preste atenção na intenção principal, o entretenimento, a diversão, a emoção que isso causa no leitor. Preste atenção em todos esses elementos da sequência narrativa, no narrador. Quando você vai produzir um texto, um conto, você tem que definir logo se o seu narrador vai contar a sua própria história ou a história de outras pessoas. Então, isso tudo é importante na hora de você planejar o seu texto, que é o que nós vamos fazer na próxima aula, começar a produção de um texto, ok?
Então essas são as análises, as interpretações do texto da Maria Poeirinha. Prestem bastante atenção, releiam o texto quantas vezes forem necessários, então preste atenção para vocês tirarem todas as dúvidas. E o que restar de dúvida, perguntem, por favor, que eu estarei à disposição de vocês. Até a próxima aula.